E Adão e Eva, essa figura de dois seres que inicia toda a história da humanidade, tem, além de estar na Bíblia, tem algumas figuras parecidas em outras mitologias? Várias, Ah, é? várias. O que seria o Adão e Olha, Eva? eu já estudei mais de 100 mitologias, a fundo 70 e poucas. E nós temos nas mitologias, e é o primeiro compêndio criado pelo ser humano, o mais importante, seguramente, de tudo que foi feito até hoje. Pena que as religiões que surgiram depois ferraram com tudo isso, queimaram, destruíram. Mas assim, Adão e Eva tem em todo canto, com outros nomes, tá? Sempre um homem e uma Porque mulher? nessas mitologias, não. Não, nem sempre. Essas mitologias, elas falam de histórias que são comuns a todas elas, mas elas também falam de histórias que só especificamente algumas delas conseguem retratar ou reproduzir. Talvez, se a gente fosse estudar, se você me perguntasse, cara, do que você conhece, o que mais se aproximaria de uma possível descrição da criação de um Adão, de um ser humano? Aí eu lhe diria, é algo extremamente estranho. O que? É um livro chamado O Apócrifo de João. O que livro é esse? Foi um livro que, em tese, o Jesus ressuscitado explicou a João como tinha sido a criação do Adão. Não o Adão bíblico, mas sim o Adão cósmico, que foi um outro ser adâmico, do qual depois a humanidade emergeria, ou viria a emergir, sim, e o Adão e Eva da Bíblia seriam um mero desdobramento desse processo. Aí nesse livro, que em tese João, o evangelista, o apóstolo, né, teria escutado de Jesus o ressuscitado, nesse livro, Jesus ressuscitado fala no nome de dezenas de anjos, que cada um desses anjos colocou uma das partes do corpo humano, do corpo desse Adão. Isso aqui não se passou na Terra, teria se passado em algum quadrante cósmico. E também é citado nesse livro o nome dos demônios. Demônios seriam os habitantes desse universo antimaterial vizinho ao nosso, que teriam criado ou emprestado os sistemas operacionais dos seus corpos de plasma. Então, sob a perspectiva desse livro, o ser humano, antes de ser criado aqui na Terra, foi criado num outro rincão cósmico, ou num outro mundo, seja lá onde for, com a participação dos anjos clones que Brahma ou Javé mandou executar, e os anjos não sabiam criar os sistemas operacionais, endócrino, circulatório, porque eles são robôs, então os demos do universo vizinho cederam o seu conhecimento dos sistemas. Então, sob essa perspectiva, o ser adâmico criado veio desse universo, da matéria que os anjos deram, e a outra parte veio de ideias de como esse corpo poderia funcionar, vindo dos demônios. Esse aqui é o primeiro Adão. Esse Adão Cadmon, que o sistema cabalístico, a Cabala fala, é diferente do Adão e Eva bíblico, porque esses aqui são humanos, esse aqui não era. Então, unir essa história com o Adão e Eva bíblico é toda uma aventura intelectual que eu faço nos meus livros, mas aqui passa por um detalhe pitoresco, que tem a ver com o quê? Com o fato de que nós conhecemos Jesus através da ótica da Igreja Católica, mas existem outras óticas para se conhecer Jesus que foram escanteadas pela própria Igreja Católica. Então nós temos a face do Jesus que os apóstolos disseram ou produziram, que é Jesus o Nazareno, Jesus o Galileu, Jesus o cara simples lá da Galileia. Tem a face de Jesus Cristo, que foi Paulo que inventou. O nome Cristo nunca existiu enquanto Jesus foi vivo. Ah, é? Nunca ninguém chamou, ei, Jesus Cristo, isso não existiu. Porque o nome Cristo só surgiu depois da morte de Jesus. Quando Jesus morreu, ele ressuscitado, olhou para os apóstolos e deve ter pensado, a turma não entendeu nada. Por quê? Porque os apóstolos, depois da morte de Jesus, se reuniram numa casa em Jerusalém, se esconderam e ficaram com medo de serem também crucificados.
E a mensagem de Jesus para o mundo, esses apóstolos disseram que não era para o mundo, era só para judeu. Então Jesus, morto, ressuscitado, vendo isso, ele foi atrás de Saulo de Tarso, que depois assumiu o nome de Paulo, e pediu a Saulo para parar de perseguir os cristãos e ajudá-lo a levar o cristianismo para os gentios, ou seja, outros povos. O resto do mundo. Né? Então, foi aqui que Paulo, que nunca havia visto Jesus em vida, Paulo nunca encontrou Jesus. Paulo não conhecia os ensinamentos de Jesus. Então, Paulo criou por ele mesmo, pensando estar assim contribuindo com Jesus, dois conceitos. O da salvação, Jesus nunca abriu a boca para dizer que o ser humano precisava ser salvo. E a doutrina da justificação pela fé, que basta ter fé que está tudo resolvido. Esses dois conceitos Paulo criou e Jesus olhou assim e disse, aí foi Paulo que se referiu a Jesus, o ungido por Deus. Esse o ungido em grego significa Christos. Então compreenda, só quando Paulo passou a falar de Jesus que já havia morrido como sendo ungido de Deus, é que esse nome Cristo aparece. Só que Jesus começou a transmitir a Maria de Madalena, que aparece agora como sendo a grande artífice desse novo projeto de Jesus. Uma outra revelação, e essa foi muito maior do que a que Paulo fez e a que os apóstolos fizeram. E aqui Maria de Madalena, com os discípulos que acompanhavam Jesus, porque além de apóstolos, Jesus tinha 12 apóstolos, mas eram homens simples da Galileia, homens quase analfabetos. Mas os discípulos que rodeavam Jesus, esses eram judeus, mas helenizados, que haviam sido... tinham formado as suas personalidades no âmbito da educação helênica, falavam grego. Aí aqui Maria de Madalena e esses discípulos produziram centenas de manuscritos, inclusive esse livro que eu acabei de falar, o Apócrifo de João. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu que esse movimento aqui ficou muito mais forte do que os outros dois. Aí, no século II, aproximadamente, no ano 140, surgiu um personagem que terminou provocando uma movimentação muito forte no cristianismo e fez com que a obra de Maria Madalena fosse mais importante que o resto. Quando o cristianismo, no século IV, deixou de ser perseguido pelo Império Romano e se tornou a religião oficial de Roma, porque Constantino, imperador romano, assim o fez, os bispos, até então não existia a figura do Papa, os bispos das diversas igrejas que Paulo havia fundado, eles precisavam definir qual era a cara de Jesus. Se era Jesus o Galileu, Jesus o super-herói que Paulo definiu como sendo Cristo, ou aquele Jesus que dizia coisas estranhas, diferentes de tudo que ele havia dito quando estava vivo. Foi quando no concílio de Nicéia, em 325, e em outros concílios do século IV, o cristianismo foi substituído pelo catolicismo, e em 373 d.C., o bispo Atanásio mandou destruir todos os livros que Maria Madalena havia produzido. Aí a face de Jesus, explicando as coisas, sumiu. Que coisas? Nossa. As coisas que ele não explicou em vida. Por que é que Jesus fez isso? Muito provavelmente ele se enganou. Muito provavelmente o homem Jesus foi ingênuo, lidando com o tal Javé. E só quando na quinta-feira à noite, antes de ser crucificado, que ele disse, Javé, me livra desse cálice. Se puder. Eu sei que eu nasci para cumprir os seus desígnios, mas olha, os seus desígnios pressupõem que eu devo usar meus poderes para subjugar os humanos. Eu não vou fazer isso. Jesus se recusou a cumprir isso. Mas ele fala que seja feita a tua vontade. Aí Javé disse, não, eu não aceito, porque Jesus tentou convencer Javé, segundo as fofocas espirituais, de que ele levaria os humanos para o controle dele, mas pelo amor, pela boa nova. Javé queria a velha aliança. Jesus propôs uma nova aliança, Javé não. Aí ele disse, eu não vim ao mundo fazer minha vontade, mas a sua. Então vou fazer a
sua vontade no sentido de ser então crucificado, mas eu não vou usar minha força para dominar ninguém. Aí Javé exigiu que Jesus não usasse os superpoderes deles para fugir à crucificação. Por isso que Jesus se deixou crucificar no dia seguinte. Só na cruz é que ele percebeu que ele havia sido ingênuo, pensando que Javé iria se sensibilizar com alguma coisa. Não fez. Como aconteceu com Abraão. Mata teu filho. E Abraão, né? Como aconteceu com Abraão. Só na hora que Abraão ia matar, mas assim, na hora em que um Deus faz isso com um ser humano, e um ser humano decide obedecer esse Deus, na hora em que ele já ia cumprir, o DNA dele já estava sujo, porque a tal ordem dos deuses já havia feito com que Abraão usasse a racionalidade dele para o quê? Para obedecer a ordem, e não para dizer, não vou fazer isso. Jesus resolveu dizer, ei, eu não vou fazer isso aí. É a diferença de Jesus para Abraão. O filho de Abraão foi poupado porque Javé foi bonzinho e mandou um anjo segurar a mão de Abraão. Mas Abraão já estava corrompido pela ordem. Ia matar o filho dele. Porque um tal Deus maluco mandou. Jesus percebeu isso no limite e disse, não vou fazer. Não, eu sei que eu sou o Messias, eu sei que eu estou profetizado em todas as páginas da Escritura, eu sei que não posso mudar uma vírgula, mas eu não vou poder cumprir isso. Aí foi crucificado por isso. Aí, ressuscitado, ele resolveu então falar o que em vida ele não falou, porque ele havia se enganado. Esse é o problema. Mas a tentação no deserto, ele não reafirma essa... Quando o diabo fala... Usa teu poder, então, transforma essa pedra em pão. Aí depois se joga aqui porque anjos vão te segurar. Ou o que você quiser aqui eu te dou. Não é a mesma tentação que poderia estar na cabeça dele como ser humano, de eu sou um ser poderoso, mas eu me resigno a fazer o que é a vontade do meu pai. Eu sou, exatamente, mas isso foi no início da vida de Jesus, o ser humano. O Jesus, o ressuscitado, que eu estou falando aqui, já era o Jesus morto após a crucificação. Sim, sim. Então, mas não é a mesma coisa. E aqui... Não, estou me referindo a quando ele fala, se puder me afasta desse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Essa relação de dúvida... E sendo que no deserto ele não teve dúvida nenhuma. Ele... No início da pregação ele não tinha dúvida nenhuma. Ele era ingênuo. No final da sua vida física, no limite, ele perdeu a ingenuidade. E na volta... Ressuscitado, aí ele resolveu abrir o verbo. Dizer, esse ser tem problemas, de fato. Eu não reconheci em vida. Aí por isso que surge o gnosticismo. Que é? Que é um movimento feito por Maria de Madalena, mostrando que o Deus bíblico, criador, era um Deus doente. É? Marcion, o tal personagem que surgiu lá na frente e criou o marcionismo, uma espécie de uma revelação gnóstica extremamente importante. Ele foi o personagem mais importante do cristianismo nascente. Mas aí a turma do ortodoxismo destruiu tudo isso. Mas em resumo, nós até hoje, 2000 anos depois, não sabemos bulhufas sobre a real intenção de Jesus. O que hoje nós sabemos sobre Jesus é o que a Igreja Católica nos jogou, que é o Jesus superstar. O Jesus Cristo que Paulo criou. Mas Paulo nem conhecia Jesus. Então, se a gente pergunta... E os evangelhos? No ano 382 a 388... Damaso, o bispo de Roma, que se tornou o primeiro papa, porque papa mesmo só foi Damaso a partir daí. Damaso tinha o seguinte problema: tinha centenas de bispos, donos das igrejas, que precisavam obedecer agora a Roma, já que o cristianismo, de religião perseguida por Roma, agora era oficial. Então o que é que Damaso fez? Ele percebeu que tinha um polemista de Alexandria que todo mundo respeitava. Ele, Damaso, não era respeitado. Até porque ele havia matado o Sino. Quem era o Sino? O Sino e Damaso disputavam os dois quem iria ser o bispo da igreja de Roma. Aí Damaso, então, convenceu o Sino a se encontrarem num dia de domingo à tarde na nossa igreja para os dois decidirem se iam se unir ou continuar brigando. Não é? Porque agora a igreja romana ia ser a igreja mais importante
do cristianismo, porque até então a igreja várias outras igrejas de Pérgamo eram mais importantes do que a de Roma. Com certeza. Então, o Sino e Damaso se encontram às 14 horas de uma tarde de domingo na igreja. Aí Damaso diz o Sino: entre você primeiro com os seus seguidores na catedral, que eu entro em seguida. Aí eles entraram. Quando a turma de Ursino entrou, a turma de Damaso trancou as portas da igreja com travas de madeira por fora e tocou fogo e matou Ursino e todos os seguidores. Aí Damaso se tornou o bispo de Roma assim. Então, todo mundo sabia disso, então Damaso não tinha credibilidade. Ele convocou Jerônimo, aí Jerônimo reuniu mais de 4.000 evangelhos que existiam na época sobre Jesus. Nossa, tudo isso? É o que os estudiosos dizem. Para peneirar e saírem... Para peneirar e dizer o que seriam então agora os livros chamados canônicos, ou seja, oficialmente aceitos pelo catolicismo. E os apócrifos. Apócrifos que seriam... 24 mil? 4 mil. 4 mil. 4 mil evangelhos. 4 mil. É o que os estudiosos dizem. Então Jerônimo fez o quê? Ele compôs a Vulgata, que é a Bíblia que hoje a gente conhece, que é um conjunto de quantos livros? 73 livros. 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Mas observe, esses 27 aqui do Novo Testamento, Jerônimo fez o quê? Pegou 21 epístolas, 4 evangelhos, o livro dos apóstolos, Atos dos Apóstolos e o Apocalipse. Por que ele não pegou 21 evangelhos e sim 21 epístolas? Porque Paulo, que saiu pregando as palavras de Jesus que ele, Paulo, imaginava Jesus ter falado, os apóstolos ficaram reclusos em Jerusalém, então Paulo criou várias igrejas, mas quando ele chegava numa cidade e subia em cima de uma pedra e começava a falar e 10 pessoas escutavam, quando ele ia embora, aquelas 10 pessoas formavam ali uma igreja. E Paulo tinha falado, eles tinham dúvida, então eles escreviam cartas ou epístolas e mandavam para Paulo. Aí Paulo, que não parava em lugar algum, sempre pregando, Paulo respondia essas dúvidas. Então, essas epístolas, que são as cartas que Paulo respondeu, o nosso amigo Jerônimo pegou 17 das 21. Ou seja, a religião do Novo Testamento é mais paulínea do que propriamente de Jesus. É da opinião que Paulo tinha sobre Jesus. Então, os 27 livros do Novo Testamento, repito, 21 epístolas, 4 evangelhos, o Atos dos Apóstolos e o Apocalipse, foi uma obra que Jerônimo criou e uniu aos 46 livros do Antigo Testamento, criando o que? A tradução para o latim, que é a língua oficial de Roma, e esses livros antes estavam escritos em quê? Em grego, aramaico, hebraico, que fosse. Então, a gente conhece a história deformada de Jesus a partir do século IV, dentro de uma visão em que certas questões foram adequadas aos interesses da Igreja Romana. Jesus foi um bandido crucificado na Judéia pela força operativa de Roma, que então estava lá como império invasor. Aí, 4 séculos depois, Jesus foi transformado no herói de Roma, já que a religião dele foi idealizada. O que fazer para os cidadãos romanos aceitarem um judeu bandido, assim descrito pelas anotações de Pôncio Pilatos na época, transformar agora o cara em herói? Eles fizeram 2 coisas. Uma, no Concílio de Nicéia, acabaram com a noção de que Jesus era um ser humano, porque o bispo Ário apresentava a noção de que Jesus era um ser humano que havia se iluminado e trabalhado com Deus, ou coisa parecida. Só que Ário criou o arianismo, que é essa concepção que eu acabei de dizer. Mas todos os demais bispos, no ano 325, se tornaram trinitaristas, no sentido de que preferiam criar no imaginário uma nova trindade, já que tudo que era mitologia antiga tinha, e os cidadãos romanos tinham esse hábito vindo da educação greco-romana, das tríades celtas, nórdicas, escandinavas, blá blá blá, germânicas. Então, criou-se aqui a Santíssima Trindade. Tinha que ser uma trindade maior do que todas as outras, então essa era a Santíssima. E na Santíssima Trindade houve o quê? A consubstanciação das 3 pessoas que compõem a Trindade.
Com essa consubstanciação, Jesus deixou de ser um ser humano e se tornou igual a Deus. Então ficou Jesus, o Filho, Deus, o Pai, que ninguém sabe quem é esse Deus, porque esse Deus não era mais Javé, o criador da Bíblia, porque esse criador era dos judeus. E tinha que ter agora um Deus para os europeus, italianos. Essa é a questão. E para santificar tudo isso, criaram uma figura de um Espírito Santo sobre o qual Jesus nunca falou. Jesus falou sobre o Paráclito, que é o Espírito da verdade, o Espírito da consolação. É outra história. Então, esse truque aqui, e colocar Pôncio Pilatos lavando as mãos para dizer que Jesus foi crucificado por insistência dos judeus. Então, essas adequações todas foram feitas na tradução para o latim, e é isso que nós hoje conhecemos no ano 2024. A gente conhece a face que Paulo produziu, mas não é a face do verdadeiro Jesus. É a face do Jesus que Paulo, na sua Marvel, igual um Stan Lee, que cria super-homem, Batman, ele criou um super-herói para a humanidade. O Stan e Lee igualou a Deus. Criou, no Batman, é da DC. Sim, criou Homem de Ferro, Ferro, Aranha, Homem-Aranha e tal.